O filme começa mostrando um clássico letreiro. Nele é dito que uma tal lança do destino deixará o mundo nas mãos de quem a possui. E nisso, ficamos sabendo que ela se perdeu após o fim da Segunda Guerra Mundial. Em seguida, alguns anos depois, cortamos para o México e vemos esse cara cavando, ao passo que acaba encontrando a tal lança do destino. Ela estava enrolada em uma bandeira bem suspeita. Após pegar a lança, o cara parece que foi possuído por um demônio. Então, ele sai andando por aí, mas do nada é barroado por um carro. No entanto, o cara saiu sem nenhum ferimento. E, para piorar, em seguida, ele ganhou uma marca esquisita no pulso. Enfim, algum tempo depois, já em Los Angeles, nos deparamos com uma casa onde uma mulher está meio que possuída. E eis que chega o nosso protagonista, Constantine. E quem não se ligou ainda, ele é interpretado nada mais, nada menos que o fantástico Keanu Reeves, o Neo de Matrix. Constantine é um exorcista e caçador de demônios muito bom. Ainda mais por ele ter a habilidade de ver e falar com demônios e anjos. Enfim, ele é chamado até aí por esse padre gordinho. Ele então vai até a mulher possuída e já começa a exorcizar ela. E de fato, o cara expulsa o demônio na base da porrada, e ainda por cima, acende aquele cigarro cabuloso. Bom, depois que as porradas de Constantine não fazem efeito, ele resolve mandar a galera trazer um espelho. E com esse espelho, ele faz com que o demônio fique aprisionado. Em seguida, com muita dificuldade, ele joga esse espelho lá embaixo. Com isso, fazendo com que ele se quebre todo, e, consequentemente, que a mulher seja libertada do demônio. Só que nesse momento, Constantine vê um desenho da lança do destino desenhado em uma parede. Ele conversa com o padre e explica que o exorcismo não foi feito perfeitamente como deveria ser feito, e que vai precisar de ajuda. Será que foi porque ao invés de exorcizar, ele meteu a porrada nele? Enfim, Constantine vai para o carro do seu parceiro, que se chamava Chas. E ao mesmo tempo, conhecemos Angela, uma policial que está se confessando na igreja. E só para constar, só por ela estar se confessando, já suspeitamos que ela está fazendo algo de errado. Enfim, quando Angela chega em casa, ela se deita e meio que parece estar tendo algum tipo de pesadelo ou visão. Nessa visão, vemos a irmã gêmea dela, Isabel, que está internada em um hospital psiquiátrico. E logo vemos que ela acaba tirando a sua própria vida. Pois é, ela foi de base. Mas o detalhe é que ela possuía aquela mesma marca que o cara lá do México, aquele carinha que pegou a lança. Bom, voltamos ao Constantine, que agora estava em um hospital. Ele descobre que está morrendo por estar com sérios problemas de saúde em virtude de fumar demais. A Angela vai até um caso onde uma pessoa tirou a sua própria vida. E vocês sabem que pessoa é essa? Sim, a Isabel. A própria irmã dela. Ou seja, aquilo que ela viu quando estava dormindo foi um tipo de visão. Mais tarde, ela até se encontra com o Constantine, mas ele não dá a mínima moral para ela. Em outro lugar, vemos aquele cara do México que pegou a lança, andando por aí e simplesmente fazendo todas as vacas próximas morrerem. De volta ao Constantine, ele se encontra com o Beeman, que é um cara que tem umas armas muito boas contra demônios. Ele tem até água sagrada e bafo de dragão. Nesse momento, o Constantine diz que o demônio que ele tirou daquela mulher parecia estar tentando ir para o outro plano. Isso mesmo, para o plano deles, o plano terreno. Mas Beeman diz que isso seria algo impossível, pois, de acordo com os próprios demônios, eles apenas usam os humanos como fantoches, como receptáculos. Constantine vai até uma igreja e quem também aparece aí é a própria Angela. Pois é, ela foi até essa igreja para pedir ao padre que sua irmã tenha um funeral católico. Porém, ele diz que isso não é possível, já que a irmã dela resetou a própria vida, e isso era um tremendo pecado. Já o Constantine foi até a igreja para conversar com nada mais nada menos que o anjo Gabriel. Constantine pede ao anjo que dê a ele mais tempo de vida para que assim ele possa combater demônios. Além disso, quando ele descobre que não irá para o céu, ele fica bem revoltado. Mas Gabriel diz que se ele não vai para o céu, é por pura culpa dele mesmo. Ele diz que não pode fazer nada para ajudá-lo e que ele tem que se conformar. Depois disso, vemos Angela em sua casa. Ela estava vendo a gravação do dia em que sua irmã resetou a própria vida.
Ela então ouve a sua irmã dizendo o nome, Constantine, antes de ir de base. E em seguida, todos os telefones da casa começam a tocar loucamente, como se várias pessoas estivessem ligando ao mesmo tempo. E se eu fosse ela, eu já teria voltado para a igreja agora mesmo. Enfim, Constantine está em um posto, quando de repente é atacado por esse bicho aí. E ele quase é levado para o inferno mais cedo do que devia, mas mesmo assim consegue se livrar do monstro. Mais tarde, junto com seu amigo Chas, ele vai até esse lugar misterioso. Um lugar onde tem essas pessoas que são meio anjos e meio demônios. Nisso, ele vai até um local mais restrito do bar para conversar com esse cara chamado de Meia-Noite. Este era um cara que era um feiticeiro muito poderoso. Constantine pede ajuda ao cara e diz que os demônios estão agindo muito estranho ultimamente. Eles até estavam interagindo com o plano terreno, e isso não era normal. O cara começa a rir e diz que isso era impossível. Mas, nesse momento, aparece Baltazar, que era um meio demônio que o Constantine não gosta nem um pouco. Então, passando já muito mal, ele vai embora. No entanto, quando chega em casa, Angela aparece. Ela estava insistindo para que ele ouça algumas perguntas dela e a ajude. Ela fala que sabe o que ele faz, ao passo que comenta que sua irmã morreu. Angela acredita que fizeram algum tipo de lavagem cerebral na sua irmã, pois ela nunca tiraria sua própria vida. Porém, Constantine nega ajudá-la e logo manda ela ir embora dali. Só que quando ele ficou sozinho em casa, ele começa a ver várias sombras de demônios rondando. E por isso, ele vai correndo atrás da Angela. Constantine começa a falar algumas coisas para ela. Ele até explica que Deus e o diabo fizeram um tipo de aposta envolvendo a alma dos humanos, e que nessa aposta, a única regra seria que eles não poderiam ter nenhum contato com os humanos, e que apenas usariam da sua influência. Mas qual seria o motivo dessa aposta maluca? Pois é, o Constantine diz que poderia ser talvez por simples diversão. Contudo, de repente, todas as luzes da rua começam a se apagar e o clima fica tenso. Então, vários demônios se aproximam deles. Mas Constantine elimina todos eles facilmente. E depois dessa treta toda, ele resolve ajudar a Angela com o caso da sua irmã. Eles então vão até a casa dela e o Constantine começa a fazer um tipo de ritual para verificar se a irmã da Angela está no inferno. E o interessante é que ele tira a mulher da própria casa para poder fazer o ritual. E ainda usa o gato dela. E se eles não tivessem um gato? Eles iriam ter que buscar um na rua? Bom, mas como ela tinha um gato, tudo bem. Ele consegue realizar o ritual e, com isso, chegar até o inferno. No inferno, ele encontra a Isabel e ela joga aquela pulseira hospitalar dela para Constantine pegar. Desse modo, ele volta todo quebrado e de imediato mostra para Angela que a irmã dela realmente deu fim em sua própria vida. Pois é, ela se mandou de Vasco mesmo. Bom, em outro lugar, vemos aquele padre gordinho. Ele vai até o necrotério encontrar o corpo da Isabel, mas quando ele toca nela, do nada o padre começa a revirar os olhos e escutar várias vozes. Por isso, ele sai correndo varado até uma loja. Ele começa a pegar várias garrafas de biritas, e pelo visto, ele iria tomar todas. No entanto, o estranho é que ele não consegue fazer isso, já que o líquido simplesmente recusa a física e, pasmem, não cai na boca dele. Então, o homem acaba morrendo, e esse é o adeus do padre gordinho. Só que antes disso, ele meio que deixa uma mensagem em sua mão. E o curioso é que o meio-demônio, Baltazar, também estava na loja. Ele presenciou toda a cena. E se não fosse o bastante, logo descobrimos que o atendente da loja era um anjo. Enfim, a Angela e o Constantine estão em um lugar conversando. Ele diz para ela que desde criança ele sempre conseguiu ver anjos e demônios. E por isso, a saída que ele achou foi ele mesmo tirar sua própria vida. E de fato, ele conseguiu isso. Ele ficou morto no inferno por alguns minutos, mas, diferente da irmã dela, ele conseguiu retornar de lá graças aos paramédicos. E foi aí que ele soube que tudo lá era real mesmo. Depois, ele diz que anjos e demônios não podem vir para esse plano, e que eles ficam no céu ou inferno. Contudo, aqui existem uns tais de mestiços
que são os meio-anjos, meio-demônios, que vivem na terra entre os humanos. Para finalizar, ele fala que ele manda os mestiços que fazem besteira direto para o inferno e realmente tenta pegar uma certa quantidade deles para assim garantir a entrada dele no céu. Bom, logo a Ângela recebe uma ligação avisando sobre a morte do padre e ela vai até lá com Constantine. Ele percebe algo na mão do padre e vê a mensagem que ele deixou antes de morrer. Mensagem essa que era aquele símbolo estranho. Em seguida, Constantine liga para Biman e conta para ele sobre esse símbolo. E então, a nossa dupla vai até o lugar onde a Isabel tirou a própria vida, para tentar achar alguma pista que talvez ela possa ter deixado para trás. Após o Constantine quase dar uns pegas na Ângela, ele encontra umas mensagens escondidas que foram deixadas pela irmã dela. Com a ajuda do Biman, eles descobrem que a tal mensagem é uma passagem da Bíblia do Capiroto. E lá é dito que o filho do diabo chamado Mammon planeja vir para o plano deles. E agora entendemos que aqueles símbolos estranhos lá é uma representação desse tal de Mammon. Contudo, para conseguir vir para o plano humano, o tal demônio precisaria possuir alguém com poderes sensitivos e também precisaria da ajuda de Deus. Só que antes de conseguir falar mais sobre isso, o Biman acaba sendo atacado e morto por esse monte de insetos aí. Constantine até tenta salvar ele, mas não consegue chegar a tempo. E o engraçado é que o Biman é o bichão das armas contra os demônios, mas não tem nenhuma para se proteger. A Ângela e o Constantine vão para a casa dele, e a mulher começa a falar que, assim como a irmã, também sempre teve o dom de ver as coisas. Porém, sempre negou isso. E agora ela insiste com Constantine, dizendo que quer usar o seu dom para ver o que a sua irmã viu. E mesmo ela sendo avisada por Constantine que isso seria uma decisão sem volta, ela ainda assim diz que quer tentar. Bom, após aceitar deixar a Ângela participar, eles vão até uma banheira onde ela vai entrar para fazer um ritual doido. Depois da mulher quase morrer no ritual, ela volta toda maluca e vai correndo até o lugar onde o Biman foi morto. Lá, ela pega essa moeda, que de acordo com Constantine, pertence ao Baltazar. Enfim, depois de se armar todo, Constantine vai até onde o Baltazar. Ele já chega metendo bala no bicho. Os dois então caem na porrada e o Constantine consegue derrubar o meio-demônio. Ele pergunta ao Baltazar como o filho do diabo planeja vir para o plano deles. Ele simplesmente o ameaça, dizendo que vai mandá-lo para o céu caso ele não colabore. E esse aqui, para mim, foi o clímax de tudo. O cara ameaçando um demônio, dizendo que vai mandá-lo para o céu. Para mim, de longe, é a melhor cena. Baltazar, então, confessa que é o sangue do Filho de Deus, Jesus, que vai ser usado para trazer o filho do demônio para a terra. E antes de aparentemente ser morto pelo Constantine, Baltazar revela que a última coisa que eles precisavam era da Ângela e que o próprio Constantine tinha levado ela até eles. Pois é, e vocês se lembram da lança do destino? Então, nos é revelado que foi ela a responsável por matar Jesus Cristo na cruz. Ou seja, a lança contém o sangue de Jesus. Dessa forma, com isso, o Mammon já tem a primeira coisa que precisa. E essa é a tal ajuda de Deus que ele necessitava. Agora só falta ele encontrar uma pessoa sensitiva bem poderosa. Mas, será que ele não já tinha encontrado duas gêmeas assim? Bom, de repente, uma força muito poderosa arranca a Ângela dali. E para piorar, vemos que ela acabou esquecendo no carro o amuleto de proteção que o Constantine havia dado a ela cedo. Em seguida, Constantine vai até o meia-noite e logo os dois se enfrentam. Vemos que ele era forte pra caramba, mas Constantine, mesmo assim, consegue convencê-lo a ajudar. Eles então vão até um lugar onde o Constantine vai usar uma cadeira estranha. Com ela, Constantine consegue ver aquele mexicano. Ele nota que é esse cara que está com a lança do destino. Mas o inesperado acontece. Ele é atacado por ele. Contudo, é salvo pelo meia-noite. Depois, com a ajuda do Chas, eles se preparam e vão juntos para salvar o mundo. O meia-noite reza no Constantine, mas ninguém sabe se isso vai dar muito certo. Bom, logo vemos onde a Ângela foi parar. E lá, ela se depara com um mexicano endemoniado. Ela até tenta se defender do cara, mas ele está virado o Satanás e acaba pegando ela. O Constantine e o Chas chegam no local.
e o Chas vai para um lado fazer umas paradas religiosas. E enquanto isso, o Constantin vai para outro lado, fazer outras paradas. Ele chega em uma sala onde encontra um monte de demônios e, sem muita opção, ele acaba ativando um alarme que derrama muita água benta nos bichos. Desse modo, o Constantine vai metendo bala e mandando de base todos os demônios. Ele e o Chas vão tentar salvar a Ângela, que agora estava com o mexicano. Porém, eles chegam tarde demais, uma vez que o filho do diabo já tinha conseguido entrar nela. Os dois lutam contra ela, e o Constantine acaba fazendo um exorcismo. E ele até acha que conseguiu tirar a coisa ruim dela. Mas este logo começa a querer sair da barriga dela. E por isso, dessa vez o Constantine decide fazer o exorcismo novamente, só que dessa vez com a ajuda de Chas. E aparentemente eles conseguem. Contudo, do nada o Chas é puxado e morre. E para piorar, quem aparece em seguida é simplesmente o anjo Gabriel. Aqui é revelado que ele é nada mais, nada menos que o anjo que está ajudando o filho do diabo a dominar a terra. Ele explica que está fazendo isso, pois acredita que os humanos não merecem toda a graça que Deus oferece a eles. E que eles só deveriam merecer isso depois de passarem por alguma grande provação. E essa provação, é claro que seria o Apocalipse, que de fato vai acontecer quando Mamon vier para a Terra, e com isso causando muita dor e sofrimento aos humanos. E em suma, esse anjo quer trazer o Apocalipse para ver quem merece a graça de Deus ou não. Bom, após contar toda essa motivação, o anjo Gabriel vai até a Ângela para tirar o filho do diabo da barriga dela. Só que quando ele estava prestes a fazer isso, o tempo simplesmente congela e tudo para. E o curioso é que isso aconteceu, pois quem aparece para Constantine foi o próprio diabo, Lúcifer. Pois é, Constantine acaba tentando tirar a própria vida para fazer com que Lúcifer apareça para ele. Uma vez que ele sabia que sua alma era muito desejada pelo Lúcifer, muito por conta de tudo que ele já fez contra os demônios. Constantine acabou fazendo isso como forma de chamar a atenção de Lúcifer. E de fato, deu certo. Lúcifer acredita que isso possa ser um truque, mas logo Constantine trata de revelar para ele tudo o que o filho dele, Mamon, pretende fazer com a ajuda do anjo Gabriel. Lúcifer não gosta nada disso e vai até a sala onde o anjo está com a Ângela. O anjo até tenta partir para cima dele, mas o cara é o Lúcifer, ele é o líder dos demônios. Desse modo, ele manda seu filho de volta para o inferno e ainda tira as asas do anjo Gabriel. Bom, depois de derrotar os dois facilmente, Lúcifer volta para falar com Constantine, e logo ele pede para o Lúcifer mandar a alma da Isabel para o céu, já que eles entenderam que ela apenas tirou a própria vida para impedir que Mamon usasse o corpo dela para vir à Terra. Ou seja, a mulher se sacrificou e não merece estar no inferno. Ele até concorda, mas depois disso, Lúcifer começa a arrastar Constantine para levá-lo ao inferno. Só que ele simplesmente não consegue, uma vez que a alma do Constantine começa a ser levada para o céu. Mas, vocês conseguiram entender o que fez o Constantine ser levado para o céu? Pois é, a atitude de abdicar de sua própria vida para salvar a Ângela, além dele ter tentado impedir o Apocalipse. Isso tudo foi visto por Deus como um sacrifício generoso e é por isso que a alma dele é levada para o céu. Ele até manda aquele dedo para o diabo. O problema é que Lúcifer não aceita que Constantine vá para o céu e, em seguida, cura a doença dele, fazendo com que ele volte à vida. Enfim, depois de voltar à vida, Constantine se encontra com Gabriel e Ângela. E agora que Gabriel se tornou humano, ele vai ter que se virar. E, aliás, é bom destacar que a trama de Lúcifer curar Constantine para impedir que ele vá para o céu era apenas achando que ele faria besteira novamente, e assim acabaria novamente no inferno. Já em outro lugar, os dois estão juntos, e Constantine entrega a lança do destino para Ângela, dizendo para ela proteger e esconder muito bem a lança. Enfim, em seguida, os dois se despedem e o filme acaba. Mas, calma, pois depois temos uma espécie de cena pós-créditos. Nesse momento, vemos Constantine no cemitério visitando o túmulo do seu amigo Chas. Só que de repente, o cara simplesmente levanta como um anjo e voa para o céu.
E pode ser que Deus tenha visto como ele tenha lutado contra o mal e o recompensou. E agora sim, fim!